Na verdade, o primeiro momento que a burguesia vai tomar o poder vai ser a Revolução Gloriosa, não é? Lá na Inglaterra. Até porque o parlamento lá de Câmara dos Lordes, que é um dos comuns, né, os nobres e a burguesia puritana e presbiteriana, os puritanos não acabaram no poder, a burguesia puritana. Os Estados Unidos, a guerra da independência dos Estados Unidos, né, que é um movimento também, é um movimento liderado por uma... baseado nos ideais liberais e iluministas que desenvolveram ao longo do século XVIII, que vai nascer justamente desses ideais a República. Será o primeiro país republicano. E, por fim, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, claro, vai ser um movimento que... Oi? Oi? Claro! Claro, imagina. Turma, cuidado. Não falei da Era Napoleônica, né? Calma, primeiro tu vai falar sobre o Império. Vou falar, claro. Tem várias coisas que tem que falar aí. Né? Inclusive, olha só. Só um detalhe. Lembrei uma coisa fantástica agora. Só um detalhe. Sobre a economia, nós vamos retornar, é óbvio, né? Aí, uma vez que no Alfa 4, o início dele é todo um retorno ao final do século XVII. Então a gente retornará ao século XVII. Não enlouqueçam. Ai, não vi! Não, vem a mim. Né, gato? Olha pra mim. Isso. É o quê? Cimentos. Né? Você tá nome mesmo, né? Tiago. Tite. E tu cortou o cabelo, né? Tá bonito. Eu não lavei, eu não voltei pra casa ainda uma semana. Total, né? Tanto é que eu tô com a mesma roupa. Mas um dia eu tenho que tomar banho. Se bem que hoje tá chovendo. E aí tu já viu, né? Oi? Ricardo? Não tá. Vamos ver. Opa! É verdade que Napoleão invadiu o Egito porque lá estavam matérias-primas para a fabricação de tecidos para as velas das... Amanhã? Não entendi, peraí, vamos lá. É verdade que Napoleão invadiu o Egito porque lá estava matéria-prima para a fabricação de tecidos para velas das... armadas, entendi, outra coisa. Armadas inglesas? Perfeito, vamos lá, matéria-prima. Linho, cânhamo, né? Maconha... Maconha? Fibra de cânhamo. Sim, claro, isso aqui é sobretudo uma expansão não só para trazer riqueza para a França, não é? Afinal de contas, a Inglaterra é um país contrário à França. Não? A Inglaterra, só um detalhe, a Inglaterra, deixa eu fazer um comentário econômico, uma vez que a gente não falou de economia ainda, né? Repito, não falamos de economia ainda. Mas a Inglaterra domina a economia e o comércio mundial desde a Revolução Gloriosa, 1688 em diante. A Inglaterra passava a ser o quê? A senhora dos mares aí, e vai buscar em todas as regiões. Te lembra, não é? Que essas regiões serão o quê? Sobretudo a Índia vai ser o quê? Colônia inglesa, onde de fato irão buscar tecidos, né? O linho, não só o linho, o cânhamo, que vai ser matéria-prima para a produção inglesa, uma vez que no século XVIII a Inglaterra está fazendo a Revolução Industrial. Como a gente não falou da Revolução Industrial ainda, tu aguarda, mas está certo, claro que é verdade aquilo ali sim, tá? Gatos, olha aqui então. Olha aqui então. Século XIX, e detalhe, vem aqui comigo. Século XIX, cuidado. Se tu pegar, até vou te mostrar aqui no livro, ó. Abre o livro aí, já vou te dizer a página. Tá vendo? Ó, vem comigo. 51, 52, 53. Olha aqui. Olha aqui. 53. Ali está a fase da Era Napoleônica. A Era Napoleônica a gente já está no século XIX. Mas eu vou te mostrar uma coisa no livro do Mauá aqui, ó. 53, página 54, vai ter o Império Napoleônico, restauração do Congresso de Viena,
restauração monárquica na França, lá na 56, unificação italiana, unificação alemã. Tudo isto são manifestações políticas. Quando tu chegar lá no Alfa 4, vai voltar ao final do século XVII a economia. A economia. Portanto, o livro está assim organizado. Primeiro tu vê a política. Detalhe, este livro não teve sequer, não é, alguma modificação dos anos anteriores. Não é mesmo? Não estou fazendo crítica nem pelo contrário ao livro, não é? Mas ele trabalha primeiro a política 18 e 19 e depois a economia 18 e 19, certo? Então o que está acontecendo? Alguns comentários sobre a economia, é claro que a gente vai fazer quando a gente estiver vendo a economia. Todas essas manifestações aqui no século XIX que tem neste livro, e vamos seguir o livro, não vamos atropelar, né? O que está acontecendo? São políticas. Portanto, no século XIX, vou te falar agora de política e lá no futuro da economia. Muito embora eu vá fazer uns comentários aqui sobre a economia, é claro. Tá bom? Ouviu? Então tá. Vem! Vem, 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 vem. Só um pouquinho. Vamos! Tá com febre? Por isso estou meio assim, gripadinho, garganta estourada. Vamos lá! Turma, século XIX, sobre todas as coisas, para fazer primeiro um comentário geral desse século, né, de extrema importância, e depois a gente vai especificar algumas coisas aqui. Por exemplo, o século XIX, pensou nele, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, ó, foi sem dúvida nenhuma um século de implantação, e toda atividade acontecida nesse século foi de implantação de um sistema, não é? Aquele que superava com a Revolução Francesa, o antigo regime, o sistema capitalista. Então, ó, neste momento a gente vem a implantação, olha aqui, não é? Do capitalismo. Mas é bem verdade te dizer que é ao longo de todo o século. Todo o século. O capitalismo só vai se concretizar, na verdade, com as revoluções liberais, 30, 48, as mais importantes, embora do ano de 1820 em diante vai ter 3 por ano, né? Em 48 a gente tem a segunda revolução liberal, a gente vai ter as unificações concretizadas de Itália e Alemanha em 1870 e por fim o avanço tecnológico científico, né? Isso vai ter no final do século XIX e definitivamente o momento que a burguesia irá tomar o poder. Então, um século de implantação do capitalismo. Tá este século dividido, ó, eu vou fazer uma divisão geral, depois nós vamos matar uma por uma. Primeiro, ó, momento que tu chama a Era Napoleônica. Vem comigo. Criaturas, olha aqui, a Era Napoleônica, na verdade, claro que é uma continuidade, claro que é uma continuação da Revolução Francesa, uma vez que o Napoleão vai defender os ideais liberais e iluministas, mas é bem verdade que vai haver uma modificação de interesse político, uma vez que economicamente a França, de fato, passa a competir com a Inglaterra. Então, ó, tu tem um primeiro momento, eu não estou nem falando ainda da Era Napoleônica, mas o primeiro momento que vai ser a Era Napoleônica que começa em 1799, vai até 1814, sai, volta para o governo de 100 dias. 1815, certo? Tu vai ter politicamente, primeiro eu estou te falando geral, a Era Napoleônica, né, se expandindo sobre a Europa, os ideais da Revolução Francesa, vem comigo. Tu vai ter fora da França uma reação ao liberalismo francês, ao iluminismo francês, que a gente chama de reação conservadora. Ai, mas eu não estou achando isso aqui no meu livro. Não tem problema, tu quer ver? Já vai achar. O que é a reação conservadora? Para a burguesia, o conservador é o absolutismo, é o mercantilismo. De fato, na política, ó, esta reação conservadora se localiza entre os anos de 1814 até 1830, porque as atividades que as nações absolutistas vão desenvolver para recuperar o absolutismo são duas, que eu também não estou falando, vamos falar depois, ó, só vou citar para ti. Congresso de Viena. Ah, agora eu achei. Então tu está querendo dizer que o Congresso de Viena é uma atividade que vai
tentar restabelecer o absolutismo? Isso mesmo. Pegou. Pegou. Tá? E além do Congresso de Viena, a gente tem uma outra instituição conservadora para tentar terminar com a implantação de um liberalismo, de um capitalismo na Europa, que foi a Santa Aliança. Então, o que eu quero te lembrar? São apenas dois momentos aqui, Era Napoleônica e reação conservadora, dois momentos deste século XIX, primeiro contraditórios, porque o Napoleão vai levar adiante o liberalismo. A reação conservadora tenta frear esse desenvolvimento. Depois a gente tem em 30, em 30 a gente tem o quê? Vamos ter aquilo que a gente chama, o período do avanço liberal. O avanço liberal. E este avanço liberal, cuidado, cuidado. Como diz o nome, não é? Se é um avanço liberal, é um momento que o liberalismo vai acabar explodindo na Europa inteira. Localizado entre 1830 e 1870. E o que tu tem aqui? Três coisas tu tem aqui. Três. Primeiro, as revoluções liberais. Aí tu pensou assim, mas a França, a Revolução Francesa foi uma revolução liberal? Foi ou não foi? Claro que foi. Claro? Então, essas revoluções liberais aqui vão ser continuidades da Revolução Francesa? Claro que sim. Mas a francesa aconteceu na França. Essas liberais que iniciam na França e vão explodir em toda a Europa. Perfeito. Então, as revoluções liberais, vamos falar delas, bonitas, né? Depois tu tem também as unificações. Pronto. As unificações de quem? Itália e Alemanha. Então, criaturas, o que eu quero te lembrar? Isso aqui é um outro momento do século XIX, não é? E, por último, neste século XIX, tu tem aquilo que a gente chama, o último momento, a Revolução Industrial, a segunda fase. Agora, aqui que eu quero fazer um rápido comentário contigo, que é de ordem aí organizacional nossa, 1870 até 1914. Agora, vem comigo. O que eu quero te lembrar? Revolução Industrial. Falei uma coisa, agora vou até anotar para não dizer que eu estou meio louco. Segunda fase. Perfeito. O que aconteceu? Olha aqui. Esta parte aqui do século XIX, eu estou falando só do século XIX, esta parte aqui, tu vai encontrar aonde? Lá neste livro, Alfa 4. Só que lá, antes, como é a segunda fase, ela é a continuação de uma primeira fase. Portanto, esta Revolução Industrial, ela retorna aonde? Ao século XVIII, lá naquele livro, certo? Então, o que eu quero te lembrar? Esses são os 4 momentos do século XIX que a gente vai ver a política. Mais uma vez, política. Economia. Depois, certo? Repito? Tá? Não, acho que ficou meio claro, né? Então, vem comigo. Lá, economia, neste. Fechado? Fechado. Então, vem. Então, tu tem no século XIX, tu tem no século XIX esses 4 momentos aqui, né? Esses 4 períodos. Claro que, mas onde é que entra, por exemplo, nesse século XIX, a Inglaterra? Cadê a Inglaterra? Lembra vocês uma coisa? No ano de 1837, só fazendo um comentário geral sobre o século, no ano de 1837 subiu ao poder na Inglaterra a Rainha Vitória.
que é a chamada Era Vitoriana da história inglesa. A Inglaterra teve ao longo do século XIX o seu desenvolvimento comercial e industrial como se estivesse há 100 anos à frente de qualquer outra nação, seja França, seja Itália, seja Alemanha. Nenhuma se aproximou sequer do desenvolvimento industrial que a Inglaterra teve. A que vai se aproximar, e mesmo assim, no início do século XX, a Alemanha. E por motivos óbvios, né, dessa aproximação e competição, acaba acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Mas, vamos agora aqui, né, então, por partes, né? A Era Napoleônica. Perfeito. Oi? Primeira fase da Revolução Industrial. Oi? Sim, a economia daí, né? É porque é assim, ó, isso é uma coisa interessante. No livro aqui, ela está dividida assim, primeiro foi, não sei, foi feito assim, ó, política século XVIII e XIX, e depois no outro livro, economia século XVIII e XIX. Eu, particularmente, tenho minhas críticas a isso, porque eu acho que a gente deveria trabalhar assim, ó, 18 economia e política e 19 economia e política. Não, mas aí é o seguinte, se a gente trabalha assim, muda o que está no livro, não está seguindo o livro. E outra, vocês não receberam o Alfa 4, e outras turmas ainda não receberam outros extensivos, né? Então isso é um problema. E aí a gente vai ter que ficar na dança de um livro para o outro. Tá? Então eu particularmente acho muito mais fácil ver economia. Por isso que quando eu falei de iluminismo, quando eu tive que citar sobre o liberalismo, eu disse, eu estou somente citando algumas coisas importantes. Não estou aprofundando, porque isso vai ser visto lá no Alfa 4. Fechado? Vamos deixar bem claro isso. Tá bom? É? Não? Vai bater o quê? Que horas que bate? Não, mas falta 5, vem cá. Sim, mas vamos lá. Não, para, vamos à luta, vamos à luta. Vem. Minhas criaturas, olha aqui, ó. Com então o golpe do 18 de Brumário, Napoleão se transforma em cônsul único francês. Pegou a questão sobre Napoleão, 2 momentos, e a gente já divide os aqui, ó. Primeiro momento chamado consulado, não é? Vamos iniciar, depois a gente fala. O consulado vai ser o primeiro momento, 1799, 1804, certo? Que a gente vai ter aqui uma profunda modificação em relação a tudo aquilo que acontece na França, que acontecia na França. E o segundo período da Era Napoleônica, daquele momento que ele vai estar aí à frente da França, não é? Vai ser o momento, período chamado do Império Napoleônico, certo? Então, 1804 a 1814, 15 ele volta no governo de 100 dias, eu vou botar 15, tá? Mas embora, não é? Em 14 ele tenha saído aí a primeira vez, tá? Este período do Império. Claro, agora especifica-se, né? O que eu quero que tu lembre, então, a princípio? Foram 2 momentos que nós vamos ver cada um deles, né, com sua riqueza de detalhes, porque são momentos importantes não só para a história francesa, como para a atividade que a França irá desenvolver sobre a Inglaterra, sobre a Europa, perdão, né? O período do consulado, cuidado com o consulado. O período do consulado vai ser um momento que a expansão externa que o Napoleão está fazendo, antes, durante o diretório na Revolução Francesa, ele não abandona as conquistas já feitas, não é? Tom Magrão lá perguntou no bilhetinho, sei lá, disse assim, foi conquistando o Egito, enfim, a expansão territorial, para tentar bloquear o fornecimento de matéria-prima para a Inglaterra. É bem verdade, a França vai ter um conflito, de fato, com a Inglaterra nesse momento, mas o Napoleão pensa o seguinte, para a gente poder competir com a Inglaterra, é preciso fazer o quê? Se reorganizar internamente após uma revolução, para poder ter um certo desenvolvimento interno e assim poder competir. Este período do consulado, sempre que tu pensar nele, será um momento que o Napoleão fez dentro da França, reformas. Foi um período de reformas para construir um país capaz
de no futuro competir com uma França. E essas reformas vão ser políticas, econômicas, sociais, educacionais, tributárias, enfim. Também não estou falando ainda delas. Somente reformada a França, por Napoleão, é que ele, na segunda fase, e aí no Império, ele vai fazer o quê? Voltar-se a uma nova expansão territorial. Então, o que eu quero que tu te lembre? O que eu quero que tu te lembre? O que eu quero que tu te lembre? Que são dois momentos, duas coisas eu vou te falar pra gente encerrar. São dois momentos, este de reforma, este de expansão territorial. As reformas, portanto, diferentes, né? O interesse napoleônico. As reformas a gente vê todas na próxima aula que a gente tiver. Tchau pra vocês.